Saudações a todos na fé preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre o tema O que é fé? Este é um tema muito sério, porém a hora em que nós vivemos exige, a hora em que nós vivemos pede esse tema. O que é fé? Bom, nós cremos que o profeta de Deus, ele veio converter o coração dos filhos aos pais, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Então sua mensagem, seus sermões, sua mensagem é para trazer fé reveladora para o arrebatamento. Então, este tema não estarei preso apenas a um sermão do profeta de Deus, mas a vários sermões. Alguns não foram traduzidos ainda para o português, mas com a ajuda do Google a gente consegue trazer algumas traduções. Para a base, eu quero aqui ler esta escritura. O que é fé segundo o apóstolo Paulo? Diz a palavra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mombrana usava muito esta linguagem aqui. A fé é a substância. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Substância. Agora outra escritura também que eu quero trazer aqui, de São João, 1 São João, o capítulo 5 e o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé segundo o apóstolo Paulo? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé segundo São João? Fé, acabamos de ler, que é a nossa vitória. Fé é a nossa vitória. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. E essa é a nossa vitória. Quem? A nossa fé. Agora vamos para a mensagem. Vamos para os sermões do profeta de Deus. Creio que não iremos terminar apenas nesta live, neste vídeo, mas iremos dar sequência. O que é fé? Os ungidos dos últimos dias. O que é fé? Parágrafo 53. Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, veja, para o profeta de Deus aqui, em sua visão, fé é uma revelação da vontade de Deus. Em São João capítulo 6, o versículo 44
A Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que Deus, como é que o Espírito Santo traz a pessoa? Convence a pessoa. O Espírito Santo convence as pessoas por meio da fé, por meio da revelação, por meio da revelação. Conforme São João, capítulo 6, versículo 44. Então é o Espírito Santo que tem que revelar, é o Espírito Santo que tem que esclarecer, abrir o entendimento. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 19 e 20, a Escritura diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. A árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. E a fé é um dos frutos do Espírito Santo. Agora vejamos aqui no parágrafo 122. Parágrafo 122. Fé é uma revelação divina. Mensagem 6. Fé é uma revelação divina. Vimos na mensagem aqui, os ungidos dos últimos dias, que fé é a revelação da vontade de Deus. O que é fé? A fé, ela revela quem nós somos. Mensagem O Arrebatamento, parágrafo 85. Agora assim esteve você. Se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse um mundo. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia a exata era em que você viria. Ele o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar. E ninguém mais poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais. Você tem de estar ali porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. E é isso que ele quer. E é isso que ele quer. Deus, ele quer companheirismo com você. Deus, ele quer que você tenha companheirismo com ele. E Satanás fará de tudo para que você perca esse companheirismo. E para ele fazer você perder esse companheirismo, basta ele fazer com que você deixe escapar a fé. Deixe escapar a fé. Ou algo venha anular a fé. Por isso Satanás, em todo o tempo, em todas as eras, ele levantou homens inteligentes, homens sábios, entre aspas, para fazer com que o povo não obtenha fé. Satanás usa homens cultos, formais, inteligentes, entre aspas, para fazer com que as pessoas não obtenham a fé de Jesus Cristo. Porque a fé, ela vem por meio da palavra, como diz lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir. Creio que é Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem, a pregação, a palavra.
né? A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra. Pela palavra. Então é a palavra de Deus que gera fé. A palavra de Deus que gera fé. E para Satanás fazer anular esta fé, ele tem que anular essa Bíblia. Ele tem que, como nós ouvimos durante os cultos, durante as escolas dominical, por nosso pastor aqui, nesta cidade, Pinhais, que Satanás, ele procura hibridizar, melhor dizendo, misturar. Ele procura misturar a palavra de Deus. Porque se ele misturar a palavra de Deus com interpretações, com credos, com tradições humanas, ele anulará o efeito da palavra de Deus. É tudo que Satanás quer. E para nós não sermos enganados, nós temos que ouvir a palavra da hora, a mensagem do dia, a mensagem da hora. Temos que estar de olho nas escrituras, nas promessas de Deus, para ver que palavra, que mensageiro Deus está tratando, com que mensageiro Deus está tratando. E esta é a hora, esta é a era do arrebatamento. Então, temos que estar de olho na palavra de Deus. Porque quando João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, saiu de cena, então veio Cristo. Então veio Cristo tratar com os seus. O precursor da primeira vinda. Então, quando William Branham agora tem saído de cena, sua mensagem não saiu de cena. Ela tem que chegar ao último eleito. Ela tem que chegar ao último membro, ao último filho. Aleluia. Na mensagem, no parágrafo 65 da mensagem, o arrebatamento, mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. O arrebatamento é uma revelação para ela. Muitos não serão arrebatados porque Satanás roubará esta fé, esta revelação. Há igrejas que não creem nem em arrebatamento. Que dirá em alarido, que dirá em voz de arcanjo, que dirá em voz de trombeta. E mesmo na mensagem, Satanás está trabalhando hoje para que você não tome a mensagem pura como Deus deu. Porque agora ele está tentando roubar esta semente. O que ele conseguiu fazer durante 2000 anos para tirar o evangelho, tirar a semente, dividir a semente, o que ele conseguiu fazer durante 2000 anos, agora ele está tentando fazer com a mensagem que restaurou a palavra de Deus. A mensagem do profeta de Deus veio trazer a palavra inteira, completa, pura. Mas agora, através de homens intelectuais, através de pastores, ele está procurando novamente anular a palavra de Deus, tirar o efeito da palavra de Deus. Ele não quer que você se interesse por estes temas sobre fé. Não é do interesse de Satanás que você obtenha isso. Ele crê, mas ele não confia, não toma. Então ele não quer que você não confie também. Ele não quer que você obedeça. Aleluia. Vamos ver aqui o que é fé na mensagem lei, pregada em
15/1/55. Agora isso é crença. O que é crença? O que é fé? A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora, se você crê, você vive uma vida de retidão. Se você não acredita, você pode viver uma vida intermediária ou hipocrisia. Em outras palavras, bancar o hipócrita. Ou você pode fazer de conta, fingir que é. Mas se você é realmente um crente, Deus criou uma maneira pela qual você saberá que é um crente. Repetindo, Deus criou uma maneira pela qual você saberá que é um crente. Agora o próprio Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem, aos que crerem. Em meu nome eles expulsarão os espíritos malignos, curarão os enfermos e assim por diante. Aleluia. Então veja aí, você viu aí que Deus ele deu uma maneira de você saber que você é um crente. Deus ele deu uma maneira de saber, de fazer você saber que você é um crente, que você é um genuíno crente. Como? Por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. Como lemos a Escritura, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Aleluia. Nós nunca saberíamos qual seria os frutos de Deus, qual seria os frutos da palavra, se não fosse por meio deste livro. Aleluia. Por meio de sua palavra. Agora ele tem que revelar essa palavra em nosso coração. Não algo superficial, mas como temos sido ensinado, sido ensinado. Isso tem que penetrar. Isso tem que ir além do consciente. Isso tem que penetrar no subconsciente, na nossa alma. Aleluia. Glória ao Senhor. Agora, às vezes, hoje tenho dito entre muitos crentes, eles dizem sobre certas coisas, isso é contra a minha fé. Na verdade, só existe uma fé. A Bíblia disse isso. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e há uma fé, e essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. Agora, no mundo existe tanta das fé. Mas a palavra de Deus mostra que existe apenas uma fé. E essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. E nós não queremos a fé de uma igreja. Nós não queremos a fé de um grupo. Mesmo que dizem ser da mensagem. Entre aspas. Mesmo que se dizem ser da mensagem. Mesmo que se dizem crer no profeta. Nós não queremos a fé de um grupo da mensagem. Nós queremos a fé do Senhor Jesus Cristo. A fé do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo trouxe uma mensagem pura, uma mensagem completa para restaurar e dar fé de arrebatamento. Porém, se nós ouvirmos a fé de um grupo, a fé individual de alguém, de uma igreja, seja lá quem for, isso não produzirá fé de rápido. Mas a fé de Jesus Cristo produz fé de arrebatamento. E essa é a fé que nós queremos. Aleluia! Agora nós, metodistas, gostamos de acreditar que isso que é a nossa fé. E eu acredito nisso. E nós, batistas, gostamos de acreditar que é isso que é a nossa fé. E nós, presbiterianos e pentecostais e nazarenos e peregrinos da santidade, todos nós queremos dizer, isso é o que temos, é o que temos. Bem, eu acredito nisso. Bem, agora a diferença é que eles diferem muito um do outro.
Agora, se você puder acreditar no que você acredita e terminar sua fé com uma vírgula em vez de um ponto final e dizer, eu acredito nisso e em nada mais. Se você colocar uma vírgula, se você terminar com um ponto final, eu acredito isso, mas todo o resto que Deus me mostrará. Esse é o correto, viu, irmão? Tem gente que diz, eu acredito nisso e é ponto final. Parou. A fé dele ficou limitada. Ele limitou Deus. A fé de Jesus Cristo é uma fé ilimitada. É uma fé tremenda, sem fronteira. Não está limitada apenas a um grupo. Não está limitada apenas em um lugar, em uma cidade, em um estado, em um país. Não. A fé de Jesus Cristo é a fé original. E bem aqui, as pessoas colocam um ponto final e pronto, acabou. Está dentro de um cercado. Ele não vai conseguir mais nada, não vai conseguir mais ver nada além daquilo. Porque a igreja colocou aquela proteção que coloca no cavalo aqui, ó. A igreja, o pastor, sua liderança, o homem colocou aquela proteção. Uma proteção humana. Ele não colocou aquela proteção, segundo a Escritura, conforme Hebreus capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não. Quando o homem recebe uma proteção de um homem, para não olhar para o lado, ele só olhará para a sua denominação. Ele só olhará para o seu sistema. Ele só olhará para o que o homem mostra. Agora, esta é a maneira de fazer isto. Acredito que isso que tenho é a fé. Continuando aqui na mensagem. Já entendi essa parte e estou pronto para aprender outra coisa que Deus vai me dizer e me ensinar. Aleluia! Glória a Deus! Que tremenda essa mensagem, né? Que tremendo esse profeta. A Bíblia diz, acredito que é em Amós, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Não conheçamos e ponto final. Já temos tudo. Isso é o que a teologia faz. Isso é o que o seminário ensina. Isso é o que a igreja traz. Isso é o que o homem traz. Isso é o que Satanás traz. Ele traz algo que ali encerra. Não há mais como prosseguir. Porque ali ele colocou um ponto final. Mas a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, continuando aqui na mensagem, e a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz andou, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça. Que linda escritura! São os ensinamentos eternos de Deus. Agora, a fé é o assunto que temos em consideração neste momento. O que é fé? Muitas pessoas substituem a esperança pela fé. Mas há tanta diferença quanto dia e noite. Para a Bíblia, em Hebreus, o capítulo 13, diz, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quero corrigir bem aqui. O profeta de Deus falou Hebreus 13, mas é Hebreus 11. Veja, não é apenas uma esperança mítica, é absolutamente uma substância. Espero que você veja isto. E então você verá as coisas acontecerem. Veja, muitas pessoas podem ter esperança em seu pensamento mental. E lamento dizer, esta é a posição de muitos cristãos que hoje professam o pensamento mental. Eles têm uma concepção, mas nunca experimentei o que Jesus disse. Quando ele disse, mas nunca experimentei o que Jesus disse, quando ele disse, a menos que o homem nasça de novo, ele não verá o reino.
Ou a palavra traduzida corretamente é entender o reino de Deus. Veja, você olha para qualquer coisa e diz, eu simplesmente não vejo. Você não quer dizer que não vê com seus olhos. Você não vê isso com seu coração. Você não entende isso. Vê? Aleluia. Então veja, a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí o irmão Branham coloca aqui esse ver como entender. Então, se você não nascer de novo, se você não receber Jesus Cristo, esta semente, sua palavra, como é que você vai poder entender as coisas de Deus? Você tem que receber a palavra de Deus. Isso não é aqui apenas. Isso é aqui no coração. Aleluia. Este mundo está cheio de pessoas que se dizem crente. Crente aqui, mas não aqui no coração. Que o Senhor te abençoe com isto e que o Senhor Jesus Cristo te dê sede e fome para um novo nascimento e um preenchimento com o Espírito Santo para que você possa entender e ter a verdadeira, a genuína fé do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.